Você precisa declarar ETFs e não sabe ao certo quais são as regras e como preenchê-los corretamente na declaração? Fica tranquilo que hoje você vai ver tudo na prática. Salve, salve galera, Rafael Scaramelli em mais um vídeo sobre declaração dos investimentos aqui com vocês. Caso não tenha assistido os outros vídeos sobre declaração 2023, eu vou deixar a playlist completa aqui em cima no card. E para quem é novo aqui no canal, fique à vontade para deixar o seu feedback nos comentários no final do vídeo, se inscrever e deixar o seu gostei se curtir esse conteúdo, beleza? O intuito aqui é sempre mostrar o tema da forma mais simples e objetiva possível para que vocês mesmos possam fazer sozinhos a sua declaração dos investimentos no IRPF 2023. Hoje, como eu falei, eu vou mostrar como preencher os ETFs, que são os fundos de índice na prática na sua declaração. Só que antes a gente precisa revisar alguns detalhes desses ativos. ETFs, tá galera, são fundos de investimentos que acompanham um índice de ativos em questão, tá? E são negociados diretamente na bolsa, assim como as ações, fundos imobiliários e outros ativos também. No mercado você pode encontrar ETFs em duas categorias distintas, tá? O ETFs de renda fixa, que são aqueles que acompanham um índice de renda fixa. A gente tem como exemplo o IMAB 11, que acompanha os títulos indexados à inflação, e temos também os ETFs de renda variável, como por exemplo o BOVA 11, que acompanha o principal índice da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa, ok? As regras do IR, tá galera, variam para cada categoria. ETFs de renda fixa tem uma regra e os ETFs de renda variável tem outra regra. Nos de renda fixa, as regras do IR é baseado no prazo médio dos títulos que compõem o ETF. E o imposto de renda é descontado automaticamente direto na fonte no momento da venda do mesmo, tá? Da mesma forma, basicamente, que acontece com alguns ativos de renda fixa que tem o IR descontado direto na fonte no momento do resgate. O que os diferencia dos ativos de renda fixa são as alíquotas praticadas. Conforme vocês veem aí na tela, conforme maior for o prazo médio dos títulos que compõem determinado ETF, menos IR será descontado. E a alíquota pode variar de 25% até a mínima de 15%. Ou seja, nos ETFs de renda fixa, o investidor não precisa se preocupar em pagar imposto de renda via DARF, pois o mesmo já é retido diretamente na fonte, ok? Já nos ETFs de renda variável, a regra do IR muda. Nos de renda variável, qualquer venda que gere lucro terá que ser apurado o lucro, calculado o imposto devido e pago através da geração de uma DARF lá no site da Receita Federal, tá? Galera, a alíquota é fixa em 15% para as operações comuns, quando a compra e a venda acontecem em dias diferentes, e em 20% para operações day trade, quando a compra e a venda acontecem no mesmo dia. Em ambos tipos de operações não há nenhuma isenção, como por exemplo a isenção que existe nas ações de que se vender até R$20 mil no mesmo mês, fica isento de imposto de renda. Já nos ETFs, qualquer venda com lucro terá que ser apurado o imposto de 15% sobre o lucro ou 20% caso seja operação day trade. Ou seja, se por exemplo eu vender R$1.000 de ETF BOVA 11 e obter um lucro de R$200, portanto R$30, que é os 15% do lucro, terá que ser pago através do DARF até o último dia útil do mês seguinte à minha operação de venda. Apurar o lucro, calcular o imposto, gerar a DARF e pagá-la é responsabilidade inteiramente do investidor. Ou seja, você mesmo tem que ter todo esse controle para não acabar devendo para a Receita Federal e ter problemas lá no futuro. Então, ter um controle com todas as suas compras e vendas, preço médio e tudo mais é importantíssimo, ok? Aqui na descrição e também aqui em cima no card eu vou deixar o vídeo da planilha que eu uso para controlar a minha carteira particular, Pode ser que te ajude com essa questão do controle. Enfim, galera, então da mesma forma que as regras de tributação nos ETFs de renda fixa e de renda variável são diferentes, o preenchimento na declaração também tem algumas diferenças de um para o outro. E a gente já vai ver agora na prática lá na tela do meu computador. Pois bem, galera, como eu já venho informando, já venho falando nos outros vídeos de declaração, caso você não tenha ainda feito o download do programa, basta ir no Google Download IRPF 2023, vai acessar o primeiro link, vai fazer o download do programa e fazer a instalação e vai ser essa tela inicial que você verá, tá? Caso seja a sua primeira vez declarando, vai em nova, iniciar declaração em branco e começa o preenchimento. Caso já tenha declarado em 2022, basta você importar a declaração de 2022, isso facilita demais na hora de preencher tudo certinho, ok? Nesse caso a gente já tem uma como exemplo aqui, que é o investidor em bolsa, que a gente já está utilizando nos outros vídeos, e a gente vai declarar hoje os ETFs, tá? Tanto as posses lá no último dia do ano de 2022,
quanto os lucros obtidos com as vendas dos mesmos, ok? Então a primeira coisa vai ser as posses que a gente tinha lá no dia 31/12 de 2022. Vai ser declarado na aba Bens e Direitos, ok? Eu vou aqui em Novo, o grupo vai ser o código 07, Fundos, código vai ser o 09, Demais Fundos de Índice de Mercado, entre parênteses, ETFs, ok? Aqui a localização vai ser Brasil mesmo, caso seja um ETF negociado fora do Brasil, você vai colocar o código do país aqui e o CNPJ do fundo em questão. No informe de rendimentos, galera, talvez não venha o CNPJ do fundo, vai vir o CNPJ do administrador, do gestor, etc. Então você tem que informar o CNPJ do fundo, basta ir no Google lá, colocar CNPJ, ETF tal, e vai aparecer lá, você informa ele aqui, ok? Nesse caso eu separei dois exemplos aqui para a gente simular, tanto um ETF de renda fixa quanto um ETF de renda variável. Então a primeira coisa eu vou declarar o ETF de renda fixa, que é o IMAB 11, tá? Então o CNPJ do fundo vai ser o 31.024.153.1000 contra 00 e na discriminação eu vou pôr da seguinte forma, tá? Vou supor que eu tinha 200 cotas lá no fechamento do ano, ok? Então vai ser 200 cotas do ETF ITINAL, você vai colocar o nome que está lá no seu informe, ITINAL IMAB, código de negociação na B3, vai ser o IMAB 11, CNPJ, você vai copiar o CNPJ, então é 31.024.153.1000 contra 00, custodiados na corretora de valores X, preço médio vai informar o preço médio de aquisição. Nesse caso aqui eu vou dar o exemplo que foi de R$ 77,00 de preço médio. E o custo total de aquisição vai ser a quantidade de cotas vezes o meu preço médio, que vai dar R$ 15.400, ok? Negociados em bolsa? Sim. Qual que é o código? IMAB 11, beleza? Situação em 31/12 de 2021, se você tinha esse ETF comprado lá em 2021, você vai informar ele aqui que você declarou no ano passado. Caso não, deixa zerado e informa a situação em 31/12 de 2022, nesse caso R$ 15.400 do nosso exemplo. Dou um ok, pronto, já foi declarado aqui as 200 cotas do ETF IMAB 11, beleza? O próximo vai ser o ETF BOVA11, que é um ETF de renda variável, então mesma coisa, 07, código 09, CNPJ do fundo vai ser o 10.406.511, 1000 contra 61 e a discriminação mesma coisa. Nesse caso de declarar as posses, tá galera, em bens e direitos, tanto o ETF de renda fixa quanto de renda variável vai ser a mesma coisa, nada vai mudar, ok? Então vou colocar aqui que eu tinha 50 cotas do ETF iShares Ibovespa Fundo de Índice, código de negociação na B3, BOVA 11, CNPJ, vou copiar 10.406.511, 1000 contra 61, custodiados na corretora de valores X, preço médio, vou colocar que foi de R$100 por cota, e o custo total de aquisição vai ser 50 vezes 100, que vai dar R$5.000, beleza? Então 50 cotas do ETF iShares Ibovespa Fundo de Índice, código de negociação na B3 BOVA 11, CNPJ copia, custodiados na corretora de valores X, vai informar o nome da corretora, preço médio R$100, custo total de aquisição R$5.000. Negociados em bolsa sim, código BOVA 11. Mesma coisa, situação em 31/12 de 2021 e em 2022. Vou informar somente 2022, considerando que eu comprei todas essas 50 cotas em 2022, não fiz nenhuma compra em 2021. Então deixa zerado e informa a situação lá no último dia do ano de 2022, que foi de R$5.000. Dou ok e pronto, já foi declarado as 50 cotas do BOVA 11 aqui. Então os dois já estão declarados aqui em bens e direitos, que é as nossas posses lá no último dia do ano, beleza, pessoal? Agora a gente vai declarar as vendas feitas, tá? Nesse caso, eu separei duas vendas aqui, dos dois exemplos que a gente utilizou,
Então eu separei uma venda em abril de 2022, eu vendi 10 cotas do IMAB 11 por R$ 83 cada cota, dando um total de R$ 830 e obtive um lucro de R$ 60. E considerando que eu tive um desconto de 15% de IR na fonte, que é o caso do ETF de renda fixa, como acontece, eu tive um lucro líquido de R$ 51, beleza? E em maio de 2022 eu vendi 15 cotas do BOVA11, que é o ETF de renda variável, por R$ 108 cada cota, totalizando R$ 1.620 em vendas e eu obtive um lucro de R$ 120. Ok? Então vai ser essas duas vendas que eu vou declarar. No caso de renda fixa, que é o primeiro, IMAB 11, o IR já foi descontado direto na fonte. E no caso do ETF BOVA 11, que é o de renda variável, eu teria que ter gerado uma DARF, né, desse lucro que eu tive de R$ 120, de 15% de IR, que foi o caso, né, que foi uma operação comum, não foi uma operação day trade, e pago essa DARF até o último dia útil do mês de junho de 2022, que é o mês subsequente ao mês de venda. Então, nesse caso, R$ 120, eu teria que ter pago aproximadamente ali, eu acho que, se eu não me engano, R$ 18, né? Vamos tirar a prova real aqui. 120 vezes 15 dividido por 100. E é isso, R$ 18 de imposto de renda que eu deveria ter entrado lá no site da Receita, emitido a DARF de R$ 18 e pago até o último dia útil do mês de junho de 2022. Ok, pessoal? Então, vai ser essas duas vendas que eu vou declarar. Primeira venda do IMAB 11, como é o ETF de renda fixa, eu vou declarar esse resultado que eu tive em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Vou vir aqui em novo e o tipo de rendimento vai ser rendimento de aplicações financeiras, porque se trata de renda fixa, ok? Vai informar o CNPJ da fonte pagadora, que é o CNPJ do fundo, do IMAB 11, que é o 31 024 153 1000 conta 00. Já vai puxar o nome e TINAL, e o valor que eu vou informar aqui já vai ser o lucro líquido que eu obtive. Nesse caso, eu tive um lucro de R$ 60, então já foi retido 15% na fonte, então o lucro líquido que eu tive foi de R$ 51, ok? Vou informar aqui, vou dar um ok, pronto, meu resultado do ETF de renda fixa foi declarado. Já o meu resultado da venda do ETF de renda variável não vai ser aqui, tá, galera? Você vai vir aqui na aba renda variável e aqui em operações comuns / day trade. Você nota que vai estar de janeiro até dezembro para informar as vendas feitas em renda variável. Aqui, ó, vai ter duas colunas, operações comuns e operações day trade. Comuns, compra e venda feitas em dias diferentes, day trade, compra e venda feitas no mesmo dia. Nesse caso, na declaração, a linha aqui é mercado à vista ações, tá, galera? Mas só que ETFs e ações, eles se misturam nessa questão do imposto de renda, ok? Então, nesse caso, nesse exemplo aqui ó, de janeiro, que eu fiz R$ 1.500 de venda de ações, que eu fiz lá no exemplo do vídeo de vendas de ações, né, da declaração de vendas de ações, nesse caso, vou deixar listado aqui em cima. Eu fiz R$ 1.500 e caso eu tivesse vendido, sei lá, R$ 500 em ETFs também, seria somado aqui, então 1.500 mais 500 vai dar R$ 2.000, esse valor total que eu teria que informar aqui. Como minha venda aconteceu no mês de maio, então vou vir aqui no mês de maio, então eu vou informar o resultado que eu tive, né, o lucro que eu tive, que foi de R$ 120, aqui nesse campo de operações comuns, pois a venda aconteceu num dia diferente da compra. Então vou colocar aqui R$ 120, caso fosse um prejuízo, basta colocar o sinal de negativo na frente, ele já considera que foi um prejuízo. Nesse caso foi positivo, então eu tive um lucro de R$ 120 e mais aqui embaixo ele vai me dar base de cálculo do imposto, R$ 120, a alíquota do imposto 15% e o imposto devido R$ 18, que era o imposto que eu deveria ter pago via DARF até o mês seguinte da venda, ok? E aqui mais abaixo, pessoal, vai ter esse campo aqui, ó, IR da fonte, tá? Que você pode preencher também, ele está disponível para preencher. O que é esse IR fonte? É o famoso dedo duro que é descontado diretamente lá no momento da venda, tá? Então, na sua nota de corretagem, lá nos campos abaixo, nos campos financeiros abaixo da nota, né, vai estar a informação desse R que foi retido direto na fonte, tá? Se eu não me engano, é 0,005% do valor total da venda, ok? Então, você vai pegar a sua nota de corretagem, certificar que esse R, qual que foi esse R, e vai colocar ele preenchido aqui. Nesse caso, vou supor que foi R$1 de imposto retido na fonte, que é o dedo duro. Então nota que ele já subtraiu esse R$1 do imposto devido.
Por quê? Porque esse imposto é recolhido antecipadamente, então você não precisa pagar ele, utilizar ele na base de cálculo, tá? Como ele já foi retido, então você pode descontar ele sim para pagar menos imposto, que é esse o caso. Então, eu tinha um total de imposto devido de R$18, vou informar o dedo duro aqui de R$1, ele já vai diminuir o meu imposto para R$17. Isso eu teria que ter um controle lá para estar certinho, para informar certinho qual que era o dedo duro, para evitar de eu pagar mais imposto ali gerando a DARF. Vamos supor que eu fiz essa lição de casa, né, digamos assim, e fiz o pagamento lá da DARF de R$17, que era realmente o imposto que eu tinha que pagar, tá? Então eu vou informar aqui, ó, imposto pago, vou informar que eu paguei os R$17. Pronto, galera. Então, a venda do meu ETF de renda variável foi informado aqui no mês de maio, R$120. Foi informado também o imposto devido, o dedo duro, né, que é descontado lá na nota de corretagem no momento da venda, e o imposto pago que eu paguei via DARF até o mês subsequente à operação de venda. Beleza? Então, só recapitulando, bens e direitos. As nossas posses foram declaradas, IMAB 11 e o BOVA 11. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva barra definitiva. Foi declarado o lucro que eu tive na venda de IMAB 11, R$51. E operações comuns barra day trade foi declarado em maio a venda que eu fiz no ETF de renda variável, que é o caso do BOVA 11, informando certinho o lucro, o imposto pago e tudo mais, beleza? Então, basicamente, galera, vai ser essas as informações que você vai ter que preencher. Lembre-se sempre, né? Rafael, não sei se meu ETF é de renda fixa ou de renda variável. Provavelmente lá no seu informe de rendimentos vai estar descrito certinho qual é o campo que você tem que preencher essas informações, beleza? Galera, mais um vídeo de declaração dos investimentos concluído. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, né, que eu vou respondendo todo mundo na medida do possível. E eu espero ter realmente ajudado com essa questão do preenchimento, né? Se eu ajudei, manda o seu feedback aí nos comentários e compartilha esse vídeo, né? Pega esse conteúdo e manda para aquele seu amigo ou conhecido que também precisa declarar ETFs e não sabe qual é a maneira correta de fazer isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.